Pessoal, bem-vindos ao canal Vando Soares. Começamos aí a semana, já a partir deste dia 10 e com expectativas sobre o nosso mercado financeiro e a economia do Brasil. A que ponto chegaremos? Será a pontos positivos ou negativos? A gente vai dar uma pincelada neste assunto. Vamos bater um papo aqui também sobre a questão que envolve a imprensa nacional e também a imprensa internacional. E, claro, os ataques que o presidente Donald Trump, que venceu de lavada nas eleições americanas, vem sofrendo desta mesma mídia. Tudo isto e muito mais você acompanha a partir de agora em mais um vídeo aqui no canal Vando Soares. Tá chegando, seja muito bem-vindo. Deixa aqui o like, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Se você não me conhece, sou Vando Soares. É um prazer estar com você. Bom, o mercado está ansioso aqui no Brasil, né? Eu falo mercado financeiro e, claro, que abrange a economia nacional. Essa ansiedade se dá por conta de que o governo Lula vem prometendo apresentar um pacote de cortes para que a economia passe a ter um pouco mais de credibilidade perante a opinião internacional dos investidores internacionais e que a economia possa estar um pouco mais aquecida, embora sem aquela preocupação do avanço da inflação. Mas para isso, a gente vê, por exemplo, o Banco Central que não tem opção a não ser subir os juros para controlar a mesma inflação que hoje, há quem diga que já passou do teto, né, de 4,7%, que na verdade, quando a gente olha, né, dentro do mercado, né, onde as pessoas consomem seus produtos, estão pagando absurdamente tudo aqui no Brasil. No Brasil está tudo muito caro no governo Lula e não adianta se você votou no Lula, se você apoia o PT, apoia essa governança que está aí. Mas os fatos é esse, não dá para fugir da realidade. Está tudo muito caro. Se você parar nas ruas e perguntar ao trabalhador, ele está tendo dificuldade para fazer suas compras do mês, pagar suas contas, porque os juros estão altíssimos. E por que os juros sobem? Porque é a única fórmula que o Banco Central encontrou até agora de controlar a inflação, porque poderia estar em patamares ainda muito maiores. E se o governo federal, que é esta expectativa, essa ansiedade hoje, né, não apresentar um pacote que mostre boa vontade do governo em controlar a economia do país, aí a coisa pode desgringolar ainda para patamares piores. E eu não estou querendo aqui ser negativo, a gente tem que trabalhar com os fatos, a matemática e a calculadora foram feitas para isso. Repito, 2 mais 2 é 4, não adianta que 2 mais 2 não vai ser 5, né? Vão tentar e estão tentando toda hora fazer isso aí, né? Levar para a cabeça do indivíduo que as coisas estão muito bonitinhas, está legalzinha, que o governo está bem. Eu já ouvi, por exemplo, nesta empresa aí do Plim Plim, recentemente, um determinado comentarista, não vou citar nomes aqui, mas afirmando que agora o Brasil parece que está encontrando caminhos. Bom, isso aí é desinformação. Aliás, que é uma das piores coisas da sociedade moderna. A desinformação. Estamos vivendo uma era que deveria ser a era da informação na sua plenitude. No entanto, a desinformação encontrou o seu espaço e vem acumulando desinformação em vários veículos de comunicação pelo mundo todo. E um exemplo que eu trago aqui é exatamente da própria campanha e o período eleitoral nos Estados Unidos, onde Donald Trump, né, em várias mídias internacionais e até aqui na mídia do Brasil, dava-se, principalmente depois do lançamento, né, da campanha da Kamala Harris, que ela estaria tecnicamente empatada. Em alguns momentos, acompanhei várias pesquisas internacionais que davam Kamala Harris
como está liderando, está 2 pontos, ou empate técnico, sempre em algum momento ali. Quando ela não estava atrás, estava vencendo. Quando tinha uma pesquisa que trazia um pouco mais de clareza, Donald Trump sempre estava com uma pontuação muito maior, que acabou se refletindo exatamente nas eleições americanas com a vitória acachapante de Donald Trump. Bom, mas não para por aí, né? Donald Trump venceu, embora com todos os erros cometidos por esta mídia e principalmente pelos institutos de pesquisa que talvez estão cavando aí o seu último buraco de sepultura, estão colocando seus nomes, né, por conta de ideologias para desinformar a população ou tentar gerar comoção a favor de um ou outro candidato. Isto está fazendo, sem sombra de dúvida, que a última pá de cal possa estar prestes a cair exatamente na sepultura destes institutos de pesquisas que, ao invés de ganharem credibilidade, ao longo desses últimos anos, vem perdendo cada vez mais credibilidade. Bom, eu, como imprensa que sou e trabalhei muitos anos em rádio, enfim, eu aprendi uma coisa, principalmente nos cursos que eu fiz de radiodifusão. A imprensa tem o papel de informar e com imparcialidade. Hoje no Brasil e, quiçá, no mundo, observamos a imprensa que, ao invés de informar, desinforma e não tem nada de imparcial. A imparcialidade vem passando longe dos veículos de comunicação e é por isso que a cada vez mais eles entram num túnel escuro e profundo do descrédito. E isso gera não só o descrédito para os próprios veículos, mas também por parte da opinião popular. Nesse cenário, é o mundo que, para um amigo meu, ele diria o seguinte: é o mundo se acabando. É basicamente isso no sentido da ética e da moral. Bom, para quebrar um certo mito aqui, Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, que passa a comandar sua pasta, né, a partir de 20 de janeiro, ele, no primeiro mandato, em 2017 a 2021, quando ele venceu a Hillary, né, as mídias internacionais também colocavam ele como as piores classificações: misógino, golpista, negacionista, demônio. Tudo quanto era ruim era colocado para o Donald Trump. E foi exatamente o que fizeram nesta campanha novamente. Isso porque ele era um republicano, ou que seja, uma posição de direita, né? Um partido de direita, com ideias direitistas, buscando principalmente proteção para a família, para os bons costumes, armamentista, como enfim, defensor dessa causa em função até mesmo de uma questão cultural dos Estados Unidos, que não perde sua essência, obviamente, em função disso, mas ele sofreu todos esses ataques também. Só que eu lembro que no primeiro governo de Trump, tá, o desemprego teve o menor nível histórico nos Estados Unidos, tá? 4,7%, né? Inclusive uma fonte da própria CNN, que é um veículo de comunicação de esquerda, que na época trazia essas informações. Houve também um sólido crescimento do emprego, cerca de 15% desse crescimento de emprego se deu até que veio a pandemia em 2020, depois teve aquela queda, o aumento do desemprego, mas não foi uma questão americana. No mundo todo, o Brasil foi um desses exemplos, né? O próprio governo Bolsonaro, na época, sofreu muito, e o Trump também sofreu muito naquele período 2021. Né? E o PIB americano, naquele momento, depois que passou a pandemia, ele fechou em crescimento, embora em meio a uma pandemia, de 2,5%. O crescimento da renda norte-americana, no período em que o Donald Trump governava, teve um aumento de 9% a mais. Tá? Inclusive, em comparação a anos anteriores nos Estados Unidos, uma informação que foi dada primeiro pela Census Bureau, ou Bureau, né? Muita gente fala Bureau, mas não é Bureau, é Bureau. Census Bureau, que é uma empresa que faz o censo americano, de uma credibilidade enorme,
No entanto, sobre isso, quando a gente olha, de um modo geral, os 4 anos de Donald Trump foram anos praticamente, tirando, obviamente, a pandemia, de crescimento americano. Então, houve vários cortes, e esses cortes que na época o Donald Trump fez foi dos impostos, inclusive no comércio e indústria, né, que teve menos impostos para pagar. Isso fortaleceu, aqueceu o mercado e a indústria americana. O preço dos alimentos, né, estiveram lá absolutamente estáveis, algo que o americano sempre preza, né, de entrar no supermercado e poder comprar, algo que não estava acontecendo no governo Biden. Ao contrário, o governo Biden foi o que mais elevou as taxas, o que mais levou o desemprego, foi 4 anos de desespero. E o resultado nas urnas, acachapante como foi, prova que o americano não tinha aquela sensação boa de que Câmara, que era do governo Biden, embora eles tivessem ali tentado desassociar o tempo todo a Câmara do Biden, mas era o governo Biden, era a sequência do governo Biden. Tá? Então, quando o Trump, no seu primeiro mandato, teve esses cortes de impostos, ele fomentou cada vez mais o movimento industrial e comercial. Foi o que o presidente brasileiro, né, que na época da pandemia sofreu muitos ataques aí da mídia e da imprensa, que foi o Bolsonaro, também fez. Teve cortes aí de impostos enormes, que hoje o Lula, né, junto com o Haddad, trouxe esses impostos. Não só trouxe de volta os impostos, mas acrescentou quase que o dobro dos impostos, mais ainda, o que desacelera o comércio, a indústria, e gera, sem sombra de dúvida, esse sufoco econômico que a população tem sofrido na pele. Bom, nessa sequência do que aconteceu do governo Biden, e que foi terrível, dos Estados Unidos, em comparação ao excelente governo enfrentando uma pandemia do Donald Trump, a população americana fez a coisa certa e trouxe de volta. Então essas narrativas, ele é misógino, é que ele usa não sei o quê, é que ele é armamentista, é que ele não gosta de mulher, não gosta de negro, não gosta... Isso é tudo balela da esquerda. E só embarca nessa história quem não tem conta para pagar. Porque quem tem conta para pagar, que é um governo sério, compromissado com os princípios, com os valores e com a família, e acima de tudo respeitando o Supremo, que é Deus. Isso faz toda a diferença. Pessoal, este foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que tenha acrescentado informação positiva para você. Uma boa semana. Se você não está inscrito aqui no canal, já sabe o que fazer. Se inscreve, deixa like, compartilha esse vídeo e até o nosso próximo encontro no nosso próximo vídeo. Um abraço, Vando Soares, Rio de Janeiro.